Bom dia, irmãos. Hoje estamos dando início ao mês da juventude. Gostaríamos que fosse de maneira diferente, de estarmos reunidos aqui com os irmãos, mas infelizmente ainda não é possível. Estaremos orando para que isso passe logo e possamos estar juntos o mais rápido possível. Nessa semana, comemoramos o aniversário da irmã Leia Machado Testes. Que Deus continue abençoando a vida da irmã e juntamente com toda a sua família. Estaremos orando nesse momento pela vida da irmã Leia e por esse mês da juventude. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Muito obrigada, Deus, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, ó Pai. Muito obrigada também pela vida da irmã Leia, por mais um ano de vida que o Senhor concede à tua serva. Continue abençoando, guardando, ó Deus, e livrando, ó Deus, a tua serva de todo mal, juntamente com toda a sua família. Abençoe a nossa igreja, os pastores, ministros, que o Senhor possa estar, ó Deus, à frente de tudo, cuidando deles, ó Pai, e juntamente com toda a sua igreja. Que esse mês, ó Deus, possa ser um mês de bênção, que o Senhor possa estar, ó Deus, usando cada pregador, Deus, para falar aos nossos corações. Tudo que vier a ser feito seja para a honra e glória do Teu nome. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Nessa semana, a lição da EBD é a lição de número 5, com o tema Vencendo o Abatimento da Alma. A leitura bíblica de referência é o Salmo 42, 11. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Agora iremos louvar ao Senhor, com o hino de número 406. Agora nós iremos falar com o Senhor com uma oração da irmã Viviane. Pai amado, Deus grandioso e poderoso, graças te damos, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos, Senhor, por mais um mês dos jovens que se inicia, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe esse mês, que o Senhor abençoe cada um que vai estar à frente, Senhor. Peço forças, Senhor, para a gente continuar em meio a essa pandemia, Senhor. Peço, Senhor, também que o Senhor nos proteja, cada um de nós, Senhor, nos guarde, Senhor. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Como falei no início, esse mês é o mês da juventude. E nós temos o nosso tema e a nossa divisa. O tema é: Jovem, não perca a visão do teu chamado. E a divisa,
que se encontra em 1 Pedro 5:10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Agora iremos cantar o hino oficial. A palavra agora está com o diácono Elias. Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração nessa manhã, né? Estamos começando o mês da juventude, né? Chegou o mês de agosto, onde a juventude da nossa igreja assume toda a responsabilidade dos cultos nesse mês. Ainda nós estamos gravando, né? Mas em breve, creio eu, né? Que em breve nós estaremos aqui presencial com os irmãos. Os irmãos escolheram um tema e escolheram uma divisa nesse mês, né? É um tema assim bem forte para os dias de hoje. Jovens
não perca a visão do teu chamado. E a divisa se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, né, que a irmã já leu. Mas eu não vou tomar como base na nossa reflexão nessa manhã essa divisa, tá? Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito de um profeta, né, que recebeu um chamado de Deus, recebeu um chamado para ir a uma cidade pregar a sua palavra. E esse profeta, ele é chamado até de profeta fujão, né? Que fugiu, tentou fugir da presença de Deus. Quem não conhece, né, a história do profeta Jonas, que nem eu falei, chamado de profeta fujão, ele foi chamado por Deus para advertir aquela cidade de Nínive. E essa cidade era uma cidade bem difícil, e Deus pediu ao profeta para ir àquela cidade para advertir aquele povo, porque Deus estava prestes a colocar o seu juízo sobre aquela cidade. Mas eu queria ler com os irmãos nessa manhã Jonas capítulo 1, versos 1 e 2. E eu convido você para abrir a sua Bíblia. Jonas, capítulo 1, verso 1 e 2. E diz assim a palavra de Deus nessa manhã: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para fugir diante da face do Senhor. Vamos orar? Senhor, acabamos, ó Deus, de ler a Tua palavra nessa manhã. Queremos, ó Deus, que ela seja aplicada em nossos corações nessa manhã. Que nós não possamos ser igual a Jonas, fugir do chamado que o Senhor nos chamou para a Tua obra, Senhor. Mas que possamos, ó Deus, estar firmes contigo para obedecer o chamado do Senhor. Abençoe, ó Deus, esse mês, que os jovens da nossa igreja possam trabalhar, ó Deus, com carinho, com amor, com dedicação, para que eles venham, Deus, colocar em seus corações esse tema, ó Deus, tão importante, ó Deus, para que nós possamos não perder a visão do chamado do Senhor para cada um de nós. Nos abençoe, ó Deus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nínive, irmãos, era a capital da Síria. Nínive era uma nação perversa, era uma nação cruel e uma nação imoral. E para essa nação que Deus chamou o profeta Jonas para levar a sua palavra,
para essa cidade. Mas ao invés de Jonas atender ao chamado de Deus, ele resolve fugir da presença de Deus. E que nós sabemos, irmãos, que é impossível nós fugirmos da presença de Deus, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Então é impossível de nós fugirmos da presença de Deus. E o profeta Jonas, ele vai em direção contrária àquilo que Deus tinha ordenado para ele ir àquela cidade. E ele segue um rumo diferente ao chamado de Deus. Mas Deus não está disposto a deixar o profeta Jonas fugir da sua presença. Então o que Deus faz? Ele envia uma grande tempestade sobre o mar, a fim de persuadir a Jonas a obedecer o chamado que Deus tinha feito para ele. E Jonas, agora, ele é tragado para o ventre de um peixe, e ali dentro ele clama por ajuda. Olha só, ele tentou fugir da presença de Deus, mas mesmo lá, no fundo do mar, dentro de um peixe, ele clama a Deus. E se arrepende dele não ter obedecido a ordem que o Senhor tinha dado a ele. E Deus, irmãos, ele atende ao clamor de Jonas, dando a ele uma nova oportunidade de obedecer ao chamado que Deus havia lhe ordenado. Podemos entender, irmãos, que através dessa palavra que Jonas, o profeta fujão, teve consequências de desobedecer a ordem de Deus e pagou um preço alto pela sua desobediência. E nós temos realmente obedecido o chamado de Deus? Será que nós não temos desobedecido aquilo que Deus tem ordenado para nossas vidas? Não seja, irmãos, jovens, não seja um profeta fujão. E infelizmente, meus irmãos, nos dias de hoje, vemos muitos profetas fujão que foram chamados para fazer a obra de Deus, seguir o ide que Jesus lhe ordenou, em vez de ir na direção que Deus ordena, estão indo em direção oposta. Eu tenho, irmãos, em meu coração, desde quando conheci o Senhor, quando conheci a Cristo, eu prefiro, irmãos, pagar um preço obedecendo o chamado de Deus, do que pagar um preço em desobedecer a sua ordem. Somos, irmãos, somos jovens, profetas dessa geração. Muitas almas estão aguardando, ansiosa, uma palavra divina, e quem Deus vai usar para isso acontecer? Eu, você, vai usar todos nós nessa geração. Irmãos, eu e você somos escolhidos para a boa obra. O maior erro de Jonas foi a desobediência a esse, que tem sido o erro de muitos profetas nos dias atuais. O que Deus quer de nós, irmãos, jovens, o mês é de vocês. O que Deus quer de vocês é obediência. Deus quer que você obedeça o seu chamado. E quem nunca ouviu aquela frase, né, que a gente ouve direto: Deus não escolhe capacitado, Deus capacita a quem Ele escolhe. E é exatamente assim que Deus faz. Investe em mim, investe em você, investe em nós para a boa obra. É isso que Deus quer de nós,
para fazermos a sua obra. E o que Ele espera de nós é a obediência ao seu chamado. Vamos, irmãos, escolher sempre o caminho da obediência. Vamos sempre escolher e falar para Deus: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Somos, irmãos, uma geração eleita. Deus escolheu, e isso já é o suficiente para aceitarmos o seu chamado. Se até aqui você foi como Jonas, o profeta fujão, ainda dá tempo de deixar de ser, passar a realizar a obra que Deus confiou em suas mãos. Não fuja, irmãos, do teu chamado. Jovem, não fuja do chamado de Deus. Deus conta contigo, e isso é um privilégio. Irmãos, fazer a obra de Deus não é para qualquer um, mas é um privilégio fazermos a obra do Senhor. E para encerrarmos a nossa reflexão nessa manhã, você foi escolhido. Não se esconda da presença de Deus, não busque as suas próprias decisões, mas faça o que Deus tem te ordenado. Afinal, quando Deus envia o profeta, Ele tem toda a responsabilidade com ele. Então, quando você é enviado, Deus se responsabiliza por você. Que nessa manhã possamos refletir nessa reflexão, que nós possamos ser aquele profetas de hoje, aquelas pessoas que Deus chama e aquelas pessoas que obedecem ao chamado de Deus. Tem pessoas, irmãos, por aí esperando que nós possamos levar esse evangelho de Cristo, e foi para isso que Deus nos chamou, para pregar o evangelho de Cristo. Muitas almas, irmãos, estão indo para o inferno, mas precisamos levar essa palavra para essas pessoas. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe a nossa igreja, abençoe nossos jovens com esse tema tão forte nesse mês. Que Deus nos abençoe. Amém?